Uma das maiores invenções do UFC nos últimos anos, com certeza, foi o cinturão BMF, ou o cinturão de Baddest Motherfucker, porcamente traduzido para o português como o cinturão de mais casca-grossa do UFC. Bom, na verdade ele foi ideia do Nate Diaz, só depois o UFC materializou a peça e oficializou o título em 2019. O curioso é que o Nate Diaz criou um título que ele nunca vestiu, mas enfim, desde sua criação, esse cinturão simbólico se tornou um dos mais cobiçados do UFC, talvez até tão interessante quanto o próprio cinturão do UFC. A ideia de colocar um prêmio em jogo que só pode ser disputado por atletas empolgantes é simplesmente genial. Aquele cara com Just Bleed tatuado no peito ficaria orgulhoso dessa empreitada. Mas também nos faz pensar o seguinte: e se esse cinturão tivesse sido inventado antes? Quem poderia ter disputado ele no passado? Ou talvez quem ainda pode disputá-lo no futuro? Bom, é isso que vamos debater no vídeo de hoje, porque eu separei aqui 10 lutadores do passado, presente e futuro que poderiam ter disputado ou podem disputar o cinturão BMF no UFC, descartando, claro, todos aqueles que já tiveram sua chance ou têm luta marcada. Ou seja, Charles do Bronx não vai entrar nessa lista. E vamos seguir os critérios não oficiais que determinam se um lutador pode ou não disputar o cinturão BMF, que é o seguinte: se eles entregam lutas empolgantes, enfrentam qualquer luta, não fogem de nenhuma luta, são populares entre os fãs pelas lutas que fazem, possuem muitos bônus pós-luta na carreira e sempre entregam lutas boas, perdendo ou ganhando. Dito isso, vamos começar o vídeo. Número 10. Nick Diaz. Se o Nate Diaz criou o cinturão BMF, nada mais justo do que o seu irmão mais velho também ter a sua chance. Afinal, os dois irmãos Diaz são praticamente idênticos em vários aspectos, principalmente no quesito de entregar lutas boas e ter aquela personalidade forte, característica da família. Nick ainda teve uma carreira bem mais sucedida do que o do seu irmão mais novo. Ele chegou a ser campeão do Strikeforce, defendeu o título 3 vezes e chegou à marca de 9 vitórias seguidas. Ele também é um dos poucos atletas que já enfrentaram tanto Anderson Silva quanto Georges St-Pierre, dois dos maiores da história. Isso sem falar outros nomes, como o BJ Penn, o Carlos Condit. Ele sempre trouxe boas lutas, ele possui um estilo de boxe agressivo que em curta distância encurrala o seu adversário, o que acaba sempre rendendo uma porradaria franca. Eu acho que a chance de conquistar o cinturão BMF seria bem interessante, principalmente se colocar ele do lado do título do Strikeforce. Número 9. Michael Bisping. Como podemos deixar de lado o cara que foi campeão do UFC sendo cego de um olho? Um cara que enganou comissões atléticas ao redor do mundo com olho de vidro pra continuar lutando. Não tem nada mais BMF do que isso. E sim, o Bisping merecia disputar esse cinturão. Embora o seu reinado como campeão dos médios não tenha sido tão memorável, temos que lembrar o caminho que ele traçou até chegar lá. Foram 11 anos de altos e baixos, aceitando tudo que era tipo de luta. Já chegou a enfrentar o Vitor Belfort no auge do TRT, Dan Henderson, Luke Rockhold, Anderson Silva, Georges St-Pierre e vários outros. Foram 29 lutas no UFC, enfrentando todo mundo, e na maioria das vezes entregando lutas boas, mesmo depois de ficar praticamente cego de um olho depois de sofrer um deslocamento de retina enfrentando o Vitor Belfort. Na luta contra o Anderson Silva, ele foi praticamente nocauteado e conseguiu se levantar e até vencer o Spider naquela mesma luta. Nocauteou Luke Rockhold, sendo uma das maiores zebras da história do UFC, e no mesmo mês em que ele perdeu o cinturão para o Georges St-Pierre, ele já estava lutando de novo contra o Kelvin Gastelum. Pois é, o cara é um BMF. Por mais que seu reinado como campeão dos médios não tenha sido bom, eu acho que ele merecia disputar esse cinturão simbólico. Número 8. Rafael dos Anjos. Se tem alguém que não sabe dizer não para o Dana White, esse alguém é o Rafael dos Anjos. Pode enviar o contrato de qualquer luta, pode ser até o Fedor Emelianenko, e o ex-campeão dos leves vai aceitar sem reclamar, sem chorar, sem nada. Simplesmente vai botar o nome no contrato. RDA possui 36 lutas no UFC e segue enfrentando o mais alto nível de competição em duas categorias diferentes. Não importa se é uma luta de alto risco e baixa recompensa, ele sempre aparece dentro do octógono. E por mais que ele não seja necessariamente conhecido por entregar lutas muito empolgantes, a maioria das lutas dele são muito boas. Ele merece disputar esse cinturão BMF e ainda solta essa ideia no ar. Seria bem interessante se a luta de aposentadoria dele fosse valendo o cinturão BMF, talvez até contra o Max Holloway. Ou quem sabe, Charles do Bronx. Vamos aguardar pra ver. Número 7. Carlos Condit. O apelido do sujeito pode ser traduzido como assassino prodígio, The Natural Born Killer, e é exatamente o que o meu xará entregava no octógono. O ex-campeão do WEC e interino do UFC sempre entrava pra matar
matar ou morrer. Provavelmente o lutador mais empolgante e letal da sua geração. Mesmo quando tava perdendo, ele achava um jeito de dar a volta por cima e buscar o resultado na garra, entregando uma verdadeira guerra. Foi o chute alto desse maluco que quase nocauteou o Georges St-Pierre no auge. Fora as guerras, foram 5 bônus de luta da noite em combates que ficaram eternizados no UFC. Em especial, a última vez que ele disputou o cinturão dos meio-médios contra Robbie Lawler, lá em 2016, luta que foi candidata à melhor luta do ano. E falando no diabo, número 6, Robbie Lawler. Estamos aqui diante de um dos campeões mais empolgantes da história do UFC. Das 5 vezes que ele disputou um cinturão, 4 foram indicadas à melhor luta do ano. Uma delas, inclusive, entrou para o Hall da Fama do UFC. Robbie Lawler é certeza de uma guerra. Você vai parar o que você tá fazendo pra ver esse maluco lutar. O estilo dele agressivo de morder o protetor bucal e simplesmente sentar cruzados no rosto do seu adversário é simplesmente lendário. É tudo que você quer ver numa disputa pelo cinturão BMF. Pra ter noção do que eu tô falando, basta assistir as 2 lutas dele com Rory MacDonald, as 2 lutas com Johnny Hendricks, a luta contra o Carlos Condit e por aí vai. Ele era um campeão de poucas palavras que fazia sucesso entre os fãs, porque todo mundo sabia que suas lutas eram incríveis. Não precisava promover, não precisava provocar, só esperar pela data pra assistir um verdadeiro espetáculo. E detalhe, hoje o cara tem 43 anos de idade, sendo que ele passou 21 anos competindo no UFC. Quase metade da vida dele foi dentro do octógono. É uma escolha fácil, inclusive teria sido bem interessante ver ele contra o Jorge Masvidal lá em 2020, com o Masvidal defendendo seu cinturão BMF. Número 5, Dan Henderson. De todos os cinturões que o Dan Henderson conquistou na carreira, acho que acabaram faltando 2. O primeiro, lógico, é o cinturão do UFC, que ele falhou em 3 tentativas, e o outro é o cinturão BMF, que ele simplesmente não conseguiu pegar porque competiu cedo demais. Hendo é o pacote completo, ele sempre entrega nocautes brutais, lutas épicas e nunca fugiu de um combate. Até no peso pesado esse cara já lutou, quando foi o primeiro a nocautear o lendário Fedor Emelianenko. Vale lembrar que o Hendo também disputou o cinturão dos médios aos 45 anos de idade e quase se tornou campeão em cima do Michael Bisping. Na verdade, na visão de vários fãs, ele deveria ter vencido o inglês naquela noite. Tem coisa mais BMF do que isso? O cara com quase 50 anos de idade, quase se tornando campeão do UFC? Facilmente, o americano e sua bomba H seriam puro entretenimento se ele disputasse o cinturão BMF. Número 4, Vanderlei Silva. Não podia faltar o cachorro louco. Só por causa desse apelido, ele já merece a chance de disputar o cinturão. Essa cria dos primórdios do Vale Tudo já competiu em lutas onde valiam até cabeçadas. Ele competiu na época mais selvagem do Pride e saiu de lá como recordista de vitórias. E apesar de não ter tido o mesmo sucesso no UFC, ele também entregou lutas lendárias, como por exemplo, o combate contra Chuck Liddell, que ganhou o prêmio de luta do ano. É só ver a trocação insana que o Vanderlei entrega em seus combates. Um bom exemplo é a luta dele contra Brian Stann lá no Japão. É um cara que foi moldado dessa forma, aço em cima de aço. Ou seja, o plano A dele é partir pra porrada. Isso é o que você espera de um candidato ao cinturão BMF. E como o cinturão BMF não se restringe a nenhuma categoria de peso, embora todas as disputas tenham acontecido entre os 70 e 77 quilos, se ele tivesse aparecido um pouco depois, talvez ele tivesse essa chance. E significa também que o próximo cara da lista pode ter a sua chance no futuro, já que não se baseia em uma divisão só. Número 3, Jiri Prochazka. Eu acho que esse momento ainda vai chegar, em que Jiri Prochazka vai disputar o cinturão BMF. O samurai tcheco tem a carreira mais curta de toda a lista, só que mesmo com apenas 6 vitórias na organização, ele já tem 8 bônus pós-luta e 3 indicações à melhor luta do ano. Sem sombra de dúvidas, ele é uma das escolhas mais óbvias para disputar esse cinturão BMF. A personalidade dele, o estilo de luta dele, maluco, agressivo, que sempre rende guerras dentro do octógono, fora que ele é um exemplo de cara que se entrega de corpo e alma para vencer. Ele pode estar perdendo todos os rounds da luta, que na reta final ele vai conseguir achar o resultado, partindo pra trocação franca, pro tudo ou nada. Foi assim que ele venceu a última luta dele contra o Khalil Rountree e foi assim que ele se tornou campeão do UFC. Ele virou uma luta perdida nos últimos 30 segundos, finalizando o Glover Teixeira em uma das melhores disputas de cinturão da história da divisão. Parece que esse cara, ele cresce, parece que ele ganha força quanto mais ele apanha, da mesma forma que o próximo cara dessa lista. Número 2, Tony Ferguson. Esse aqui realmente fez falta. Esse perdeu o trem da história. Ele teria sido simplesmente perfeito para o cinturão BMF. Não tem o que dizer. O Ferguson é um dos melhores exemplos de lutadores do passado que mereciam ter disputado esse título. Estamos falando do bicho papão, que ficou famoso por deformar os seus adversários e transformar qualquer peleja em um banho de sangue. Seu estilo de luta era simplesmente louco, maluco, psicopata, com direito a cambalhotas, finalizações
finalizações pouco ortodoxas, chuvas de cotoveladas e muitos knockdowns que ele mesmo sofria. Mas assim como Prohaska, parece que o Tony crescia no caos. Ele ganhava força quanto mais ele apanhava. Ele entrava num jogo de sobrevivência, um ritmo incrivelmente intenso cujo seu adversário não conseguia acompanhar. Ele seguia marchando pra frente, engolindo porrada, sentando porrada também e perdia quem caísse primeiro, quem cedesse primeiro. E geralmente ele não cedia. Já pensou Tony Ferguson no auge, enfrentando Max Holloway, Dustin Poirier ou então Jorge Masvidal? Infelizmente a reta final do Tony Ferguson foi bem dolorosa. Mesmo tendo competido no mesmo ano em que o cinturão BMF foi criado, pela má fase ele nunca teve a chance de disputar esse título. E número 1, Donald Cowboy Cerrone. Quem acompanhou o UFC antes de 2020 sabe que esse cara era o melhor funcionário de todo o UFC. Donald Cerrone simplesmente amava o trabalho dele e foi um dos lutadores mais ativos e empolgantes da história da organização. E ele mesmo tinha orgulho disso. Era normal ver o Cerrone lutando 4 a 5 vezes por ano e até 2 vezes no mesmo mês. E no auge, ele mantinha essa alta frequência, também mantendo uma boa fase. Com esse histórico, o Cerrone colecionou vários recordes durante a sua carreira. Até hoje, ele detém o recorde de mais knockdowns aplicados no UFC, 18 bônus de performance pós-luta e já ostentou os recordes de mais vitórias e mais lutas na história do UFC. Além de ser um sujeito que já enfrentou tudo que é tipo de adversário. McGregor, Ferguson, Gaethje, Charles, Leon Edwards, Benson Henderson e muitos outros. Na minha opinião, o Cerrone é a escolha mais óbvia, a personificação de um cara disputando o cinturão BMF, um casca-grossa do UFC. Um bad motherfucker. E olha que coincidência bizarra, o Donald Cerrone tem um rancho lá no Novo México. E esse rancho foi batizado de BMF, a sua propriedade há mais de 10 anos, antes mesmo da criação do cinturão. E foi batizada em homenagem ao personagem do Samuel L. Jackson no filme Pulp Fiction. Quem diria? Não só o cara tem um rancho, mas o rancho se chama BMF. Não tem como ser mais BMF do que isso. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.